de comércio. Essa mesa hoje, para esse encerramento, tem por objetivo, né, discutir um documento que foi produzido, uma subcomissão do Conselho de Memória foi instituído pela Pró-Reitoria de Extensão, até pelo professor Edivaldo, para discutir dentro da política de memória da resolução, a questão de aquisição e descarte. E essa comissão trabalhou no segundo semestre de 2019, quando chegou 2020 veio a pandemia, e não deu para dar os prosseguimentos nela, vamos dizer assim, que talvez fossem necessários. E a gente aproveitou essa oportunidade agora do quinto seminário, Memória e Sociedade, que ele é feito bianual, de acordo com o que diz a política de memória, para voltar a discutir um pouquinho sobre esse documento. E aí a gente pediu, e Margarida aceitou tão gentilmente, ela dar uma estudada nesse documento e falar com a gente, a partir da expertise dela, a respeito da produção desse documento, para a gente até ver o que tem de positivo nele, para ser tramitado, para talvez, quem sabe, virar uma normativa, uma resolução dentro da universidade, e também quais as falhas que ele talvez possa vir apresentar, porque ninguém consegue fazer tudo de forma perfeita. Então, Margarida aceitou esse desafio de discutir esse documento, apresentar, enfim, vamos ouvir o que ela tem a apresentar, tem a dizer sobre ele. Se a professora Adriane conseguir entrar, não sei qual o problema que ela está tendo, que ela tinha confirmado, aí, após a fala da professora Margarida, ela apresenta para a gente o que é essa nova comissão que está em trabalho na UFRN sobre acervo digital. Eu queria chamar a Elaine para fazer uma breve apresentação dessa nossa querida professora Margarida, e após a apresentação, Margarida, a vez é sua. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde a todos e todas. Né, professora Margarida é uma velha conhecida nossa que dispensa apresentações, mas, felizmente, sempre temos caras novas participando aqui dos nossos eventos, então vou fazer uma breve apresentação aqui sobre a professora Margarida Dias. Margarida é professora titular do Departamento de História da UFRN, graduada em História, mestre em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e doutora pela Universidade Federal de Pernambuco. Pesquisa sobre ensino de História, livros didáticos de História, formação de professores, sempre na interligação com a teoria da história e os temas historiografia, memória e patrimônio cultural e histórico. Na UFRN assumiu cargos de gestão, dentre eles foi diretora da editora universitária e foi assessora no Ministério da Educação como representante de História na Comissão Técnica do Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD. Então, Margarida, microfones e câmeras são todos seus. Obrigada, minha querida Elaine. Prazer imenso revê-la, mesmo que virtual. Eu fiz uns slides para controlar meu tempo. Queria iniciar externando minha solidariedade a todas as famílias, a todos os grupos sociais que estão vivenciando esse momento limite da nossa sociedade, que é essa pandemia. Há muitos grupos sociais que, infelizmente, estão sofrendo de forma ainda mais aguçada pela falta de políticas públicas, pela falta de assistência, sobretudo do governo federal. Então, toda a minha solidariedade a todos os grupos e as famílias que sofreram perdas, e a todos nós que temos sempre, infelizmente, a contar uma notícia de alguém, de algum conhecido, de algum parente ou de alguém que nós gostávamos. Então,
expressando essa minha solidariedade, eu queria também externar minha gratidão à PROEX pelo convite, desde que começaram as atividades deste ano, comemorando os 50 anos, assisti a palestra do professor Willington, assisti a palestra do professor Arnon, de tantos ex-dirigentes dessa pró-reitoria, é a certeza que a gente está em ombros de gigantes, né? Pessoas que fizeram a diferença nessa universidade, que dedicaram sua vida à universidade, e agradeço muito, né, a todos os dirigentes, aos que passaram e aos atuais, pelo convite, pela honra de estar podendo falar para vocês. E a equipe de técnicos da Pró-Reitoria de Extensão, essa equipe maravilhosa, né? Sérgio, Veridiano, Elaine, todos vocês, os que já estiveram e os que continuam, que desde 2009, né, no caso, foi quando houve a primeira versão deste evento, vem fazendo, por meio de todas essas ações, avançar uma política de memória consistente. Então, meu muito, muito obrigada. Desde ontem, veio grandes amigos, grandes parceiros e grandes técnicos, grandes profissionais, grandes docentes, como Teodora, como Gildo, como Everardo, né? É muita alegria, né? Nesses momentos que a gente precisa tanto de afetos, é muito importante a gente ver os amigos. Veridiano, o slide está visível, meu som tá tudo ok? Sim, tá tudo ok, professora. Tá, joia. Então, como o Veridiano disse, a incumbência que ele me passou foi discutir a resolução sobre descarte e aquisições, né? E eu optei por transcrever alguns trechos aqui desse documento que foi colocado para que eu analisasse, para que, se alguns não conhecerem, que vão também se familiarizando, que também possam contribuir no debate. Eu não posso negar que esse objetivo, né, produzir uma reflexão problematizadora acerca da resolução, observando sua concepção e os caminhos de sua prática efetiva no arcabouço das unidades desta universidade, que foi o objetivo que está lá expresso, é um desafio muito grande. Eu venho acompanhando esse evento desde 2009, eu presidi a Comissão de Memória, que deu origem à formulação dessa política, a primeira comissão, depois houve uma segunda comissão, delas também surgiu a discussão sobre a Comissão de Museus, que deu origem a Rumos, dela também Teodora puxou outro braço, que era a questão da Comissão de Cultura. Então, assim, realmente ver que a gente avançou demais, a gente avançou muito, a gente construiu muita coisa, né? E esse desafio que Veridiano me passou, que a equipe da PROEX me passou, me deixa ao mesmo tempo feliz, mas me deixa um pouco constrangida, porque eu sei o trabalho que dá para chegar até uma resolução dessas. Então, eu imagino o quanto vocês caminharam, eu me distanciei um pouco desses trabalhos, eu tive no início da Comissão Permanente de Avaliação Documental, mas me afastei um pouco disso, e aí eu estou um pouco distanciada dos debates que vocês estão fazendo. Então, por favor, encarem o que eu vou falar aqui, como a gente faz em banca de qualificação, né? Vocês vão ter que anotar algumas coisas que vocês considerarem
que vale a pena prosseguir, e as outras vocês descartam. Não, Margarida não entendeu muito a coisa aqui. Então, como eu disse antes, eu transcrevi alguns trechos, né, para que a gente pudesse discutir aqui, inclusive os que não tiveram acesso pudessem observar. O artigo 1 da proposta da minuta, né, da proposta de resolução sobre aquisição e descarte, ele lista esses tipos de acervos. Eu coloquei em cores iguais o que eu acho que são documentos comuns. E aí fiquei pensando em João, arquivista lá do museu, fiquei pensando no arquivista do Arquivo Geral. Eu digo, não, mas esse pessoal já deve ter visto isso e eles sabem o que estão fazendo. Mas eu queria dizer que me causou desconforto. Por quê? Porque eu acho que o acervo museológico e o acervo bibliográfico, né, eles têm especificidades dos próprios órgãos, né? Hoje a Vera estava falando, olha, tem reserva técnica. Pois é, todo museu tem sua reserva técnica, tem sua forma de organização, de catalogação desses objetos, que é muito diferente dos documentos, né? Dos documentos mais gerais. Então, sejam em papel ou digitais. Então, eu fiquei incomodada, eu digo, mas, gente, será que precisava mesmo essa definição aqui desses acervos, né? Por exemplo, acervo de memória institucional e o acervo arquivístico, para mim, são os administrativos. E o acervo que está aqui como científico, aí eu fiquei pensando, eu acho que o pessoal que discutiu essa minuta estava preocupado com um tipo de acervo muito específico dentro da instituição. O que eu conheço, pelo menos, os artefatos de cultura material, por exemplo, catalogados pela arqueologia. No Departamento de História, há um laboratório de arqueologia, que, aliás, é um dos repositórios oficiais do IFAM e do patrimônio arqueológico como um todo, já que o patrimônio arqueológico é patrimônio da nação. Então, aí eu colori aí de roxinho, né? Porque eu digo, não, esse aqui tem uma especificidade. Mas, por exemplo, os acervos de memória técnica, os acervos de memória acadêmica, para mim, são de ensino, pesquisa e extensão. Então, assim, eu posso estar desatualizada, mas a teoria das 3 idades, ou o que a gente chama de ciclo vital dos documentos, diz que, cumprida sua função, os documentos podem ser recolhidos, né? A função para a qual eles foram criados. Os documentos podem ser recolhidos ou para o arquivo permanente, ou intermediário, ou para o descarte, né? Então, eu fiquei pensando se nessa minuta, na tentativa de explicitar melhor, eu fiquei pensando, eu digo, isso pode ter sido a comissão tentando explicitar melhor para as unidades, para os docentes, discentes, técnicos que não têm um conhecimento mais específico da arquivística. Aí eu fiquei pensando assim, pode ser que eles tenham tentado definir exatamente para esse público. Mas aí eu acho que a gente mistura o princípio, né, que é o princípio, esse princípio do ciclo vital, com o suporte da informação. Se o suporte está na cultura material, ou se o suporte está em papel, ou em arquivos digitais, né? Então, eu fiquei preocupada com isso, né? Aí, também, esses acervos científicos, eu fiquei
como leiga, eu posso estar falando uma tremenda besteira, pensando também no acervo, por exemplo, do Museu de Ciências Morfológicas e tal, mas, de qualquer forma, eu acho que, repito o que eu disse no início, os museus e as bibliotecas, eles têm como órgãos formas de organização, de aquisição e de descarte que são específicos, não são como dos arquivos, os arquivos que dizem respeito à nossa atividade meio e às nossas atividades fins. A atividade meio é a administração e as atividades fins é ensino, pesquisa e extensão. Então, eu acho que daria para a gente deixar, né, a especificidade das bibliotecas e dos museus separado dessa minuta, né? Repito, gente, eu posso estar dizendo muita besteira, pode ser que a comissão já esteja muito além disso e discutindo outras coisas. O artigo 3 diz respeito à aquisição. Eu acho que a aquisição deveria ser uma resolução à parte. Ela não deveria estar envolvida com o descarte. Aí, veja só, eu estou seguindo o meu raciocínio. Se a gente separar museu e biblioteca, tá certo? E se a gente pensa no acervo documental em geral, quando eu falo documento, pode ser digital, físico, ou objetos, outras coisas, mas que esteja na seara do ensino, pesquisa e extensão e administração, né? Por quê? Porque a aquisição tem a ver com ou com os museus, que, como eu disse, teria uma questão à parte, né? Ou no caso de pesquisa, né? De materiais de pesquisa, materiais que envolvem, que vão servir à pesquisa. Porque a aquisição para um museu é possível uma maior clareza, né? O museu não trabalha com essa linha, com esse material, logo, não tem por que adquirir esse acervo, né? O museu não tem técnicos para trabalhar na conservação, na restauração desse tipo de material, logo, não é do interesse, a gente não vai adquirir, né? A construção para pesquisa, também a gente consegue estabelecer com maior clareza isso, no sentido de que, olha, o tal departamento, né, ou tal centro, tem grupos de pesquisa que desenvolvem isso, que trabalham com isso, ótimo. Não tem, né? Então a gente tem que ponderar se vai adquirir e tal, né? Adquirir, inclusive receber em doação. Mas eu fico pensando, e a aquisição por outros motivos? Seria possível ou desejável dizer não, né? Acervos que podem ser perdidos, né? Acervos de uma importância histórica, cultural, que podem ser perdidos, né? Dada a importância e o papel da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em nosso estado. É possível dizer não? Eu vou pegar um único exemplo, com todo o perigo de errar, né? Mas o acervo do Diário de Natal, né? Que foi, inclusive, assim, ele veio por conta de uma campanha
feita, ele ia para o arquivo dos diários associados em Brasília, foi feita uma campanha na imprensa para que esse acervo não saísse do Estado, e a Justiça terminou determinando que a UFRN ficasse com tal acervo. Veja, eu não estou dizendo que ela deveria não ter ficado, ou eu estou dizendo que ela deveria ter ficado. Eu estou só dizendo que a situação se deu. E aí? Né? Como é que a UFRN, né, como é que a gente se prepara para receber esse tipo de aquisição, ou mesmo justificar por que nós não poderíamos ter ficado? Então, esses acervos que chegam, às vezes por meio de projetos, de uma série de coisas, eles têm mais... eu vou usar uma expressão que está sendo usada para outras coisas agora, mas, assim, um debate mais sensível que a gente precisaria pensar. Então, eu acho que os museus, eles têm condições, eles têm toda a prerrogativa de ter as suas políticas específicas de aquisição. E para a instituição, né, para recebimento pela instituição, aí eu acho que deveria ser uma resolução à parte. No artigo 5º, a questão é o descarte, né? E, mais uma vez, eu acho que a questão do descarte está misturado aí com a questão do suporte. Eu achei que essa minuta, quando ela fala de descarte, o artigo 5º e o artigo 6º, ela está muito mais preocupada com objetos, com acervos que foram constituídos por pesquisa, do que os documentos em geral. Aí eu fiquei pensando, eu acho que a Comissão Permanente de Avaliação Documental já deu conta da questão dos documentos, né? Até porque descarte dentro das normas arquivísticas não significa perda de informação. A gente só descarta documento quando aquela informação está garantida ou em outros documentos ou por outras formas, né? Então, me parece que essa resolução está muito mais voltada para outros tipos de informações que são únicas do que necessariamente para a questão dos documentos. E aí, se foi isso, eu acho que também precisava de uma resolução, eu não digo separada, né, mas talvez algo mais específico, dizendo sobre quais tipos de suportes nós estamos falando, né? E aí lembrei, será que a tabela de temporalidade não dá conta disso, né? Porque, por exemplo, esses materiais estariam dentro das atividades fins da universidade, que é ensino, pesquisa e extensão. Isso estaria coberto, em princípio, pela tabela temporalidade. Então, eu fiquei pensando sobre vamos dizer assim, eu não sei se é uma real necessidade ou se, acrescentando algo à tabela de temporalidade, nós resolveríamos, né? Esses últimos artigos, eles têm uma série de parágrafos que eu não repeti, porque iria ficar muita coisa aqui, muita informação no slide, mas diz respeito especificamente aos espaços destinados a exposições, né?
Aí eu lembrei da proposta lá de 2009, lá da primeira versão desse evento, que era inclusive quando estava se discutindo, tinha uma proposta, inclusive, feita pela infraestrutura sobre uma reforma que iria ser feita no centro de convivência, né? E um dos espaços a ser criado seria um espaço de exposições. Exposições muito no sentido do que nós estávamos conversando ontem, quando a professora Marcela fez aquela fala maravilhosa dela, no sentido de você ter exposições que comunicassem, né, os tipos de trabalho, os tipos de conhecimento, uma sala muito de divulgação científica, vamos dizer assim, divulgação científica, artística, literária, né? Então, eu fico pensando, se um espaço desse, né, seria algo a gente a pautar, ou até aquilo que eu perguntei ontem a Marcele, a possibilidade, eu sei que os nossos museus já têm seus espaços muito comprometidos, mas, de repente, uma sala de exposições temporárias, né, em que a gente pudesse fazer essa comunicação, vamos dizer, hoje quando o Everardo, a Teodora, a professora estavam falando dos respectivos museus que dirigem, né, e Teodora falando de todo o espaço do NAC, a galeria e tal, fiquei pensando, né, de repente, uma sala que a gente tivesse a possibilidade de projetos de ensino, pesquisa e extensão, dialogar com os acervos de vocês, e a gente trabalhar as especificidades, às vezes, de uma disciplina, às vezes de um projeto, às vezes de uma pesquisa que está sendo desenvolvida em nossas unidades, talvez fosse bacana, inclusive, para a gente construir mais proximamente essa questão e entender que todos esses equipamentos, né, galeria, museus, são equipamentos que estão ali para cumprir as atividades fins da nossa universidade, que é o ensino, pesquisa e extensão. Então, eu fiquei também, assim, pensando se essa questão dos espaços destinados a exposições não daria para a gente pensar nesse tipo de interligação, embora eu entendi bem que esses artigos 10 e 11 estão principalmente preocupados com a questão da segurança, com a questão da forma adequada de exposição, com a forma de transporte, no caso de a gente precisar levar de uma unidade para outra, ou até de um campus para outro, os materiais para a exposição. Fiquei pensando também, hoje a Teodora falando sobre o Museu Abraham Palaptinic, falando sobre a plataforma, né, criada pela Sinfo. Lá em 2004, 2005, tinha inclusive um professor que estava fazendo uma espécie de uma plataforma digital para museus digitais, né? Seria o caso também, eu acho que a gente não tem mais como não trabalhar com o digital, né? Hoje, Everardo falava daquele software que o Museu Câmara Cascudo comprou, e, de qualquer forma, o ensino híbrido e todas as formas de a gente atingir outros públicos, gente, porque, sem dúvida alguma, todos os nossos museus são visitados muito pelas escolas, mas nosso estado é grande, nossa região é grande, nosso país é imenso, né?
E a gente também ter outras formas de visitação aos nossos museus, é claro que é fundamental. Então, fiquei pensando sobre essa plataforma para exposições virtuais, se não seria possível, né, a gente também utilizar para fazer essas comunicações, fazer essas interligações do que está sendo produzido como conhecimento literário, artístico, científico, né? E ser divulgado, né? Acho que isso seria extremamente importante. Eu acho que uma universidade que conta com o luxo, né, de ter uma superintendência de informática como a gente tem, ou mesmo o Instituto Metrópole Digital, acho que a gente poderia pensar sobre isso. Como esse evento, desde 2009, ele vem plantando sementes muito, muito boas, né? E que a gente tem conseguido ver o avanço dessas coisas todas, eu acho que seria muito importante. Por fim, eu acho que essa questão das comunicações, das exposições, também precisa ser pensada com a AGECOM. Eu acho que a PROEX já tem condição de reivindicar um programa, seja na televisão, seja na rádio, seja nos dois, né? Para fazer algo muito dinâmico, muito atrativo sobre os conhecimentos, sobre as possibilidades que nós temos de construção de conhecimento por meio dos acervos, sejam os acervos da própria universidade, sejam os acervos que ela está custodiando. No mais, é agradecer. Esse avatar foi um aluno que fez para mim. Ele está desatualizado, porque antes da pandemia eu pintava o cabelo, agora ele está branco. Eu tenho que pedir ao aluno para atualizar. Muito obrigada. Obrigada, professora Margarida. Só um instante aqui que a câmera está. Muito obrigada, Margarida. Pessoal, as perguntas ficarão para o final, que a gente vai ter a fala da professora Adriene, certo? Que ela vai falar um pouquinho sobre os acervos digitais. Apresentando a professora Adriene Paula Vieira de Andrade, ela é docente do Departamento Departamento de Computação e Tecnologia, é mestre e doutora em Administração pela UFRN. Tem interesse nos temas de adoção individual e organização de tecnologia da informação, difusão de tecnologia, impactos das TICs, computação em nuvem, comportamento do e-consumidor, redes sociais, e-bom, marketing digital, cocriação, processos eletrônicos. É coordenadora da Coordenadoria de Gestão da Informação, a CGI, e presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental e do Comitê do Acervo Acadêmico. Professora Adriene, seja muito bem-vinda, boa tarde, câmeras e microfones são seus agora. Obrigada, Elaine. Tem outra Elaine na PROEX, né? Elaine, acho que é Lima. Isso. Então, boa tarde a todos. Parabéns à professora Margarida pela excelente apresentação. Pedir desculpas que eu me enganei aqui no horário, anotei na minha agenda às 2h30, então cheguei aí um pouco atrasada, mas ainda peguei a apresentação da professora Margarida. Excelente apresentação, excelente discussão. Agradecer à PROEX pelo convite e pela promoção, né, desse evento, por estar compartilhando e colocando aí espaços para discussão desse tema tão importante, né, que é a memória institucional, a documentação institucional. E aí eu vou fazer algumas considerações sobre o acervo acadêmico digital, o que é que a gente está trabalhando, como é que a gente está pensando nisso. Vou só apresentar aqui para vocês, só um segundo.
Isso. E aí, estou a... vamos ver se está ok. Tá ok? Vocês estão vendo? Sim, professora, estamos vendo. Ok, então vamos lá. Então, pessoal, a gente está... como eu já, Elaine já me apresentou, eu sou a professora Adriana, e atualmente eu estou na Coordenadoria de Gestão da Informação, que era a antiga DGI, a Diretoria de Gestão da Informação, que virou CGI, e na CGI a gente está tratando uma das pautas que hoje é uma prioridade institucional, posso dizer assim também, é a questão do acervo acadêmico digital, né? A professora Teodora falou da CEPAD, eu também estou presidindo a CEPAD. A CEPAD foi meio que reativada, fazia aí um bom tempo que estava sem reuniões, sem discussões, e a gente está aí caminhando para a discussão de inúmeras questões que envolvem acervo, né? Seja ele acadêmico, seja ele institucional, as pautas relacionadas ao processo eletrônico. Então, a gente trabalha aí nessas frentes. E do que a gente está falando em relação ao acervo acadêmico, né? É uma discussão bem antiga, a digitalização do acervo acadêmico, como a professora Teodora ou Margarida já falou, desculpe, estamos no momento, no meio, numa época, né, de total transformação digital, total advento de sistemas de informação eficientes, eficazes. Nós temos os nossos CIGAs, eu costumo dizer que o nosso CIGA é ouro, frente ao que outras instituições enfrentam. E nesse sentido também de democratização da informação, fácil acesso, transparência, essa questão do governo digital, tudo isso junto gerou um decreto do governo, né, um decreto do governo federal. Esse decreto veio em 2017, em dezembro de 2017, e dos tópicos abordados desse decreto, está lá no artigo 104, é a obrigatoriedade de conversão de todos os documentos que compõem o acervo acadêmico das instituições, né, de ensino superior para o meio digital. E aí, o que seria isso, né? Basicamente, eu também vou explicar o conceito de acervo acadêmico, mas são documentos relativos à vida acadêmica e estudantil dos alunos e que perfazem aí 5 âmbitos, que é o ensino superior, ensino técnico infantil, a extensão, a assistência estudantil e a pesquisa. Então, é um grande volume documental, basicamente aí, documentos históricos mesmo, da universidade, da vida dos alunos, e que o MEC disse que todos esses documentos devem ser convertidos para o meio digital, utilizando métodos que devem garantir a integridade e a autenticidade de todas as informações contidas nesses documentos originais, e a gente fala da autenticidade, da importância da... Segundo aqui, pessoal, só... A importância da autenticidade, né, da preservação do documento. A gente não pode, de maneira nenhuma, pegar um documento simplesmente desse, é uma cópia, é um documento que eu acho que não eu só vou digitalizar ele, por exemplo, uma resolução muito antiga, da década de 80. Eu digitalizo ele, boto no drive da vida, no meio digital, e rasgo e mando embora. Né? Não pode, a gente tem toda uma regulamentação, isso é memória institucional, isso é a história documental da instituição, então a gente tem todo um marco legal que trabalha com a questão da preservação dos documentos, da guarda dos documentos, e aí esse decreto fala também ainda, no parágrafo único do artigo 104, que os prazos e as condições para que as instituições e suas mantenedoras convertam seus acervos acadêmicos para o meio digital e os prazos de guarda e manutenção desses acervos vão ser definidos pelo Ministério da Educação. Aí, posteriormente, o MEC veio com a portaria 315, 2018, e nessa portaria, no artigo 38, novamente fala sobre a custódia e sobre documentos referentes à informação acadêmica, que são esses documentos do acervo acadêmico. E que documentos são esses?
Basicamente, é a documentação que está disposta no Código de Classificação de Documentos relativos à atividade fim das IFES. E, por conseguinte, na tabela de temporalidade. Essa tabela, ela coloca aí os prazos de guarda no arquivo corrente, intermediário e permanente, ou eliminação, e aí, nesse código, nessa tabela, dispõe detalhadamente de toda essa documentação. Então, para o MEC, a gente deve fazer aí a digitalização disso. Isso deve estar em um repositório digital público de fácil acesso, que o cidadão consiga acessar, consiga visualizar essa informação, e que, claro, ressalvado todas as hipóteses de sigilo, né, de restrições em relação a informações pessoais, a todas aquelas hipóteses de restrição e sigilo que são contidas na LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. Aí, a portaria ainda fala que as instituições devem obedecer os prazos de guarda, isso é uma questão muito importante. A gente precisa aí ter uma atenção documental em relação ao nosso prazo de guarda, bem como da especificação da documentação. Cada documento desse original, ele tem um prazo de guarda e tem a sua destinação final, se ele vai para eliminação ou se ele vai para guarda permanente. E ainda fala no artigo 39 que o dirigente da instituição e o representante legal, que é o dirigente, eles são responsáveis pela guarda e pela manutenção desse acervo, que deve ser mantido permanentemente organizado, né? Isso é uma questão que a gente vem tentando trabalhar, a organização dos documentos físicos, de tentar colocar no padrão, de tentar colocar em todos aqueles preceitos lá da parte da arquivologia, em condições adequadas de conservação. Aí entra a parte de conservação documental, né? Tem todo, na CEPAD, por exemplo, temos aí tem a professora Conceição, tem o laboratório, né, também lá da professora Conceição, que trabalha com essa questão da conservação documental. Fácil acesso, esse documento deve estar de fácil acesso e de pronta consulta. Então, por isso foi aí instaurado, foi determinado a digitalização disso e a inserção no repositório digital arquivístico. E aí, esse acervo acadêmico, ele pode ser averiguado a qualquer tempo, tanto pelos órgãos e como pelo próprio agente público, né? A portaria ainda fala, nossa portaria 315, fala a questão do prazo, coloca um prazo de 24 meses, mas esse prazo foi prorrogado, é a próxima portaria que eu vou apresentar, e fala critérios que a gente deve obedecer para estabelecer aí a conservação e a preservação desses documentos. Critérios esses importantíssimos, né, em todo o acervo institucional, que é a questão da confiabilidade, da autenticidade, da integridade e durabilidade de todas as informações nos processos e nos documentos originais. Então, a gente tem que manter isso, tem que preservar isso. A portaria ainda fala que a instituição deve constituir um comitê gestor para elaborar, implementar e acompanhar essa política de segurança de informação relativa ao acervo acadêmico. E aí, foi instaurado esse comitê gestor. Tinha um comitê gestor anterior a esse, mas foi instaurado esse em maio, né? Foi recente, em maio. Tinha um comitê em 2018, que foi a data da portaria, mas a alta gestão entendeu que esse comitê precisava ser revisto e, basicamente, as atividades estavam paradas. Aí foi concebido esse novo comitê, instaurado, né? Temos representantes aí de, basicamente, todas essas áreas que estão no código e na tabela de classificação, e está com a presidência do nosso vice-reitor, professor Enio, e com a minha assessoria, né, prestando aí a questão, o assessoramento a esse trabalho todo. Temos o nosso arquivista, que nós, basicamente, na UFRN, a gente só tem um arquivista, que é o Stone, um arquivista. Eu não sou arquivista, sou administradora, mas o meu trabalho de doutorado foi em cima dessa área de processo eletrônico, e eu acabei criando aí um carinho por essa área, um interesse maior por essa área. Tem representantes da STI,
porque a gente está trabalhando fortemente na criação de um repositório digital arquivista. O nosso SIGA não é esse repositório, ele é um sistema de gestão, que a gente chama, que é chamado de SIGAD, né? Sistema Integrado de Gestão de Documentos. E é preciso, segundo a portaria, criar um repositório digital arquivístico. Nesse repositório são preservados todos os prazos de guarda, são garantidos todos os preceitos arquivísticos, então a gente está trabalhando nisso também. A Superintendência, né, de TI está trabalhando na construção disso, né, que é justamente esse artigo 46 da portaria, que fala que esse acervo oriundo dessa digitalização deve ser controlado pelo sistema especializado, que é esse SIGA, que a gente é um SIGAD, e que esse sistema tem que ter todas essas características, né? A questão de capacidade de utilizar e gerenciar a base de dados, toda a forma de indexação, que são os metadados, todo um método de reprodução do acervo acadêmico digital que garanta segurança e preservação. A gente precisa ter isso. E a utilização do certificado digital, quando for preciso, tramitar documentos entre as instituições. E aí veio a portaria 332, ano passado, aí em plena pandemia, falando que, bem, vamos estender o prazo das IFES, né, para 48 meses. Eram 24, ficaram 48. Então, o nosso prazo é basicamente abril de 2022. É um trabalho bem, de muito fôlego, é um desafio, porque está aí, né, o prazo. Imagina, todos os anos aí, toda a memória institucional, que tem muita coisa de memória, todas as resoluções, muitas coisas, a gente transformar isso, digitalizar e colocar nesse acervo. O que se compartilha perante aí as comunidades é que esse prazo vai ser estendido em função de tudo isso que está acontecendo, né, pandemia e todas essas questões, mas a gente está trabalhando forte nisso, para que a gente, primeiro, consiga, eu vou mostrar o que a gente já tem feito, né, que a gente consiga fazer um diagnóstico do que é esse nosso acervo, onde é que está essa documentação, está sob a custódia de quem, está no arquivo geral, que é vinculado à CGI, está nos arquivos intermediários das unidades. Então, a gente está tendo todo esse trabalho junto às unidades e um trabalho também de conscientização para a preservação, né, dessa documentação e organização física delas também. E o que é esse acervo acadêmico? É basicamente o conjunto de documentos produzidos e recebidos pela instituição em decorrência da execução das suas atividades fins, que é o ensino, a pesquisa, a extensão e a assistência estudantil. E toda essa documentação está especificada no código e na tabela de classificação das atividades fins, né? E a UFRN, ela deve obedecer tanto os prazos de guarda, como as destinações finais e como todas as observações contidas nesses instrumentos. Então, aqui eu trouxe um detalhamento, assim, só uma impressão inicial do que é esse código e que é essa tabela, né? São aí documentos, são instrumentos arquivísticos que regulamentados pelo Arquivo Nacional, que são utilizados, né, em todas as instituições federais de ensino superior. Inclusive, antes de entrar aqui a reunião, eu estava respondendo um pedido de acesso à informação de um cidadão e perguntava qual é o código de classificação que a gente segue. Porque o que acontece? Algumas instituições pegam esse código, que é o padrão, que é o regulamentado e o indicado pelo CONARC, pelo Arquivo Nacional, pelo MEC, e adaptam para a sua realidade e aprovam códigos próprios. Não é o nosso caso, a gente utiliza esses códigos, inclusive, não tinha nenhuma legitimação dessa utilização, e aí foi publicada a portaria 831, 2020, que aprova a aplicação desses códigos, né, na UFRN, bem como a obediência, né, e o cumprimento dos prazos de guarda. Então, toda a documentação referente, por exemplo, ao ensino superior, toda a normatização, todas as questões relacionadas aos cursos de graduação, as grades, as estruturas curriculares, desde
do início, porque isso é guarda permanente. A gente olha isso aqui e depois olha para a tabela, que é essa daqui, para ver o que é, qual a destinação, se é guarda permanente. Então, por exemplo, toda a questão de concepção, organização e funcionamento dos cursos é guarda permanente. Um dia desses, há um tempo, a gente também recebeu outro pedido de acesso à informação de um cidadão querendo as provas do vestibular de 80 e pouco, 1985, eu acho, da disciplina de Química. Aí lá vai a gente, junto à Compeve, buscar isso. Por sorte, a Compeve tem toda essa preocupação, porque esse material de ingresso na instituição é guarda permanente. Então, a gente tem que ter. Não todas as provas dos alunos, mas uma exemplar da prova que foi utilizada. E aí, a gente, felizmente, conseguiu responder a esse cidadão. Então, são documentos relativos a todos esses âmbitos. Ensino superior, que envolve a graduação e após, a pesquisa, né? Toda a normatização, regulamentação, programas de pesquisa. Eu quero acessar, o cidadão pode chegar, eu quero um acesso ao programa de pesquisa vinculados aí ao departamento de História da década de 90, do ano de 92. E aí a gente tem que estar com essa informação para disponibilizar para esse cidadão. Então, essa digitalização desse acervo é de suma importância, né, considerando todos esses preceitos que eu falei: acesso à informação, transparência, preservação, autenticidade, integridade documental. Aí, na parte da pesquisa, parte, por exemplo, de transferência e inovação tecnológica, parte dos comitês de ética. Extensão, a PROEC está trabalhando muito bem com a gente, está aqui, professor Graco é da comissão, Elaine, que eu falei, Elaine Lima, Gilvan também já teve algumas reuniões com a gente. Toda a documentação de normatização e regulamentação da PROEX, os projetos, os cursos de extensão, os eventos, toda a prestação de serviço, toda a difusão e divulgação da produção acadêmica. Então, é uma documentação bem extensa. A parte da educação básica e profissional, né, desde o ensino infantil, lá do NEI, até o ensino fundamental, médio e técnico, também são documentos que a gente tem que ter, que fazem parte do acervo, né, acadêmico. Assistência estudantil, toda a parte de normatização, além disso, a parte de programas, convênios e a concessão de benefícios e auxílios aos alunos. Então, cada documentação dessa, ela tem um prazo de guarda específico que deve ser respeitado. Então, a gente vai olhar aqui o prazo, todos que são guarda permanente devem compor o acervo acadêmico digital e vão seguir aí um plano de digitalização para que isso seja alcançado. E o que é esse acervo acadêmico? Vai ser a junção de toda essa documentação, né? A gente tem a documentação, como eu falei, temos os nossos sistemas, o nosso SIGA, eu digo que é ouro, desde 2008, se eu não me engano, a parte da extensão, por exemplo, todos os projetos de extensão, todos os programas, bem como a parte de pesquisa, está tudo no SIGA. Já nasceram no SIGA, então não nasceram físico, são documentos que a gente chama nato digitais, que eles nasceram no meio digital. E a nossa recomendação em relação a essa documentação é que ela seja cada vez mais nato digital, não tem para onde fugir, né? A gente está na era do processo eletrônico, da questão eletrônica, mas essa documentação mais, por exemplo, estrutura curricular, normatizações, a recomendação é que seja nato digital mesmo. E aí temos o nosso legado acadêmico, que a gente chama, que são esses documentos físicos que estão aí nos nossos arquivos, né, difundidos aí, descentralizados por toda a universidade, pode estar na secretaria do curso, pode estar no centro, pode estar nas pró-reitorias, pode estar no arquivo geral. Então, o primeiro trabalho que a gente está fazendo é diagnosticar onde está essa documentação e fazer o levantamento dela. Essa documentação, que é chamada do legado acadêmico, precisa ser digitalizada. Adriana, e a qualquer forma de digitalização, eu abro minha impressora, coloco lá, clico no botão e sai? Não. Tem outro conjunto de elementos que precisam ser observados no momento de digitalização desses documentos. Por exemplo, fatores que remetem à acessibilidade,
esses documentos precisam ser acessíveis, então tem que converter num PDF pesquisável, né, que possa ter um acesso por parte do deficiente, né, pessoas deficientes. Tem uma resolução específica e tem um decreto do governo específico, que é o decreto 10.278, que ele coloca aí os padrões para a digitalização dos documentos das instituições públicas federais, né, no âmbito federal, e nós, enquanto comissão, estamos produzindo um material que vai orientar toda a comunidade acadêmica na digitalização de documentos, com foco no acervo acadêmico, mas também em documentos de uma forma geral. Então, a gente está definindo aí os padrões, a resolução específica, sabe? Todo o procedimento, isso também está sendo produzido. E aí, algumas recomendações do CONARC, né, que é o Conselho Nacional de Arquivos, é isso que eu acabei de falar, os procedimentos específicos para a digitalização, a gente está seguindo isso, a gente está fazendo um estudo para definir o nosso procedimento com base nessas orientações já implementadas pelo Arquivo Nacional, até pela ABNT, né? É o sistema informatizado, né, que a gente usa o nosso CIGAR como esse sistema para a produção de documentos digitais autênticos. Então, vamos explorar aí os nossos sistemas para produzir esses documentos. Esse em vermelho é algo que a gente está trabalhando e tendo aí, vai ter muito esforço e muito fôlego, porque precisa ser criado aí por parte da TI um repositório arquivístico digital confiável, que é esse RDC-ARC, para a implementação desse material que vai ser digitalizado e que seja acessível, que cumpra todos esses preceitos. Então, vai ser desenvolvido também esse repositório, já está sendo desenvolvido. Está em processo, né, de desenvolvimento. E a política de preservação digital, né? Toda a questão de segurança, de armazenamento e da preservação digital dessa documentação precisa ser analisada. O que é que a gente está fazendo enquanto comitê? Deixa eu só subir um pouquinho aqui, para ficar mais fácil. Primeiro passo, que a gente já passou desse passo, a gente já fez isso, mas é uma coisa que é cíclica, não é linear, como está aqui, é cíclico, é conhecer o acervo acadêmico, fazer um diagnóstico. Quais são esses documentos? Onde estão esses documentos? Qual a unidade responsável por guardar ou por custodiar os documentos nas suas respectivas fases? Fizemos esse diagnóstico, temos um levantamento dessa documentação, separando aí em cada unidade, né? Que a gente fez com a PROEX, fez com a PROPESC, fez com cada pró-reitoria, que qual unidade dessas que estão lá no código de classificação. E aí, em seguida, um levantamento, então a gente está fazendo isso, listar todos os documentos que fazem parte desse acervo, a gente já tem esse levantamento. Se o MEC pedir, o FRN detalhe todas as normas, por exemplo, todos os documentos que estão referentes ao código de pesquisa, a gente já tem a lista desses documentos. E aí a gente está trabalhando para aprimorar essa lista, para colocar o ano dessa documentação. Aí isso é uma coisa que ainda está em fase de elaboração, essa terceira caixinha, que são as normativas internas, que vai precisar fazer uma política de manutenção e guarda desse acervo, alguma normativa que especifique a atribuição da responsabilidade pela gestão de documentos do acervo, que a gente chama da custódia do acervo, e o plano emergencial de conversão digital do acervo acadêmico. A princípio, essa digitalização vai ser feita pelas unidades que estão de posse da documentação. É praticamente impossível. O ideal seria a gente centralizar, né, em uma unidade ou num conjunto aí de unidades com profissionais especializados nisso. Mas é praticamente impossível, como eu falei, a CGI só tem um arquivista, eu, coordenadora, e servidores que trabalham no arquivo em outras áreas, né, a parte de buscas documentais. Então, é praticamente impossível. Então, isso foi decidido que vai ser feito pelas unidades, essa digitalização, mas a gente está colocando, por exemplo, prioridades. Qual vai ser a nossa prioridade? E a gente decidiu no comitê que uma prioridade é o dossiê dos alunos, que inclui toda a documentação referente ao ingresso desse aluno e ao tempo que ele está na instituição. A gente tá fazendo isso, parametrizando tecnicamente esse processo de digitalização, né, colocando aí em
procedimentos, e isso a gente vai divulgar uma cartilha. Essa cartilha já está sendo produzida, junto com esses procedimentos e essas metodologias, e vai promover uma capacitação com todos os servidores e que estão alocados nas unidades que detêm documentação acadêmica e que possivelmente farão a digitalização dessa documentação. Então, basicamente, isso que a gente está fazendo, é muito trabalho que tem pela frente, pouco tempo, considerando o prazo de abril do próximo ano, né? Mas estamos engajados nessa causa. E com o apoio, isso é uma coisa bem positiva, da alta gestão. Isso é muito bom. É isso, pessoal. Obrigada. E essa era a fala e as impressões relacionadas a essa temática que eu queria apresentar. Estou à disposição para dúvidas, para diálogo. Obrigada, professora Adriane. Pessoal, agora a gente vai abrir para as perguntas, né, as considerações. Quem quiser falar pode utilizar o chat, ou então levantar a mão, quem quiser falar por vídeo diretamente. Vou começar com uma pergunta que surgiu aqui no chat da Luciana Fernandes. Ela escreveu: eu tenho uma pergunta, sou bem leiga em qualquer coisa de informática, pode ser uma pergunta boba, mas se o documento está no acervo digital e, porventura, ninguém se preocupa mais em preservar o documento físico, não é fácil de ocorrer que esse documento digital seja perdido? Qual a probabilidade disso ocorrer? Eu entendo, claro, que em relação ao acesso, isso é perfeito. A minha dúvida é em relação à segurança do documento em meio digital. Então, Luciana, para isso a gente trabalha com esse conceito de repositório digital arquivístico confiável. E uma dessas soluções é o chamado Arquivemática. É um repositório digital arquivístico que a gente preserva essa informação por toda a sua vida útil, respeitando a tabela de temporalidade que está lá, dizendo que a guarda dele é permanente, que a guarda dele é intermediária, que tem tantos e tantos anos. Então, todas essas questões de segurança ficam armazenadas numa base nos nossos data centers, tá? Da UFRN. Essa informação fica armazenada no nosso data center e com essa interface desse repositório. E todas essas questões de segurança também são vistas pela equipe da TI, né? De preservação. O data center, ele tem toda uma base de dados para garantir, para assegurar e para proteger essa informação. Pronto, pessoal. Mais alguém gostaria de destinar alguma pergunta? A professora Adriane, a Margarida, fazer alguma consideração? Elaine, acho que tem pergunta no chat aí. Estou vendo agora. Já aí uma pergunta. Professora Adriane, as fotografias da UFRN também serão incluídas nesse projeto? Oi, Jailma, tudo bem? A princípio, não, porque as fotografias, né, não fazem parte aí dessa documentação acadêmica que é especificada pela toda essa legislação que eu apresentei. Então, a princípio, não. São documentos que são aí especificados nessa legislação e que vão ser feitos esses procedimentos. Até para digitalização da documentação tem outro conjunto de regras e questões a serem observadas, tá? A gente vai começar trabalhando com o documento e não inclui, né, não impede de, posteriormente, também colocar tudo isso nesse repositório que vai ser construído e vai ser aí de suma importância para a memória institucional, para tudo aquilo que eu já falei. Tá bom? Veridiano, o pessoal está bem calado, viu? Margarida, Edivaldo está com problema no áudio, ele pergunta que aquela sua sugestão de divisão sobre aquisição e sobre descarte, é que tem um parecer do TCU pedindo que essas resoluções sejam mais condensadas em documentos únicos. Qual é a sua opinião sobre isso?
Porque se o TCU manda fazer assim, quem sou eu para dizer que faça diferente, né? Acho que se essa é a orientação dos órgãos de fiscalização, Mariana, tem que fazer, né? Agora, é mais adequado fazer. Agora, eu achei confuso, entendeu? Inclusive, assim, achei confuso se aquilo ali está envolvendo os museus, né, e as bibliotecas, ou se diz respeito só às outras unidades, entende? Porque eu também compreendo que, claro, nas outras unidades também tem suportes daquele tipo, tem livros, tem, embora a gente tenha diminuído consideravelmente bibliotecas, né, na universidade, desde que foi criado o sistema de bibliotecas. Então, nós ficamos basicamente com as setoriais e a central. Então, por mais que eu compreenda isso, sei também que há alguns acervos menores e tal. Então, eu só achei confuso, entende? Se vocês estavam, de fato, falando de toda a instituição, inclusive museus e bibliotecas, ou se vocês estavam tratando das outras unidades, né? No caso, a geração de acervos de ensino, pesquisa e extensão, que estão nos centros, nos departamentos, nos institutos, né? E também o acervo administrativo. Então, eu só achei que não ficou claro, pelo menos para mim, não ficou claro. Para a comissão, deve estar mais do que claro isso. Mais Ele alguém? ele fala, Margarida, sobre o decreto do TCU 10.139 que causa essa impossibilidade, entendeu? Agora, essas novas recomendações. A gente entende bem o que você quer dizer, mas o desafio agora será justamente tentar obedecer esses decretos que vêm de cima. Eu queria saber sobre a fala de Margarida, Jailma, Gildo, Gilvan, eles participaram da comissão do documento que a professora Margarida analisou. Eu queria saber se algum deles tem alguma fala ou alguma questão à professora a respeito disso especificamente. Ninguém? Gilvan e Jailma já responderam aqui no chat que não tem. Elaine, Elaine? Eu vou agradecer aqui as duas professoras, certo? Avisar o pessoal que assim que a gente conseguir todas essas fichas, juntar tudo, a gente vai fazer o relatório para disponibilizar os certificados. Agradecer a todo mundo e deixar aí as palavras de consideração final sobre o evento e sobre a tarde de hoje para a professora Margarida, que falou primeiro, e depois para a professora Adriana, e agradecer enormemente a gentileza de vocês em contribuir com esse nosso evento. Veridiano, mais uma vez, meu agradecimento, minha satisfação em estar acompanhando esse evento desde 2009, desde a primeira versão. Como eu disse antes, acho que a UFRN avançou demais, nós temos resoluções muito potentes das nossas questões de memória institucional. Junto com elas, temos ações pelos nossos órgãos, como a Superintendência de Informática e outros órgãos, também igualmente potentes. Reconheço e louvo todos os esforços de vocês nesse sentido, e acho que, tomara que, de alguma forma, o que eu falei ajude a comissão
até na certeza de dizer, não, ó, o que Margarida falou, ela leu como uma pessoa que não está acompanhando, então nós estamos corretos, estamos indo por aqui mesmo, isso tem uma justificativa, né? Inclusive, por exemplo, isso agora mesmo que o professor Edvaldo explicou, né? Para uma explicação quando for levar os órgãos superiores e tal, acho que é uma coisa importante de vocês incluírem. Então espero que, pelo menos nessa leitura, para que vocês organizem a justificativa e os trâmites, tenha valido a pena. Parabenizo a professora Adriane, esse trabalho que ela demonstra. Eu tenho ideia da magnitude que isso então é um desafio enorme, né? E, no mais, parabenizar pelo evento e essa equipe maravilhosa da ProEx. Professora Adriane? Também gostaria de agradecer, né, a ProEx, a todos, professora Margarida, Veridiano fez o convite, Elaine, professor Edivaldo, professor Graco, a todos envolvidos, né, na organização desse evento. Foi um prazer participar, estamos à disposição, né, foram questões bem importantes, questões que demandam muita atenção e estudo e planejamento para serem implantadas, né, na nossa instituição e que não devem ser esquecidas. Então, agradeço a todos vocês por esse momento de compartilhamento de conhecimentos e de informações e estamos à disposição para colaborar e participar de outros momentos e de tirar, sanar qualquer dúvida em relação a esse trabalho. Obrigada. Pois bem, se não há mais perguntas, a gente encerra por aqui essa versão do seminário Memória e Sociedade. E ele tem uma parte interessante porque ele está instituído na política de memória. Então, ele deve acontecer a cada 2 anos, ainda bem. Assim como, por exemplo, o Seminário de Arte e Cultura, que o NAC vem tocando aí já com 8 edições, e são seminários que são co-irmãos, assim, eles trafegam uns com os outros. Quem sabe a gente não consiga também fazer mais na frente um específico dentro da rede de museus. Embora toda a vida dentro do Seminário de Memória a gente sempre tenha uma tarde, uma manhã destinada aos museus que são correlatos a todas essas discussões sobre memória. A gente agradece, eu agradeço particularmente o professor Edivaldo estar impossibilitado por causa do microfone. Em nome dele e em nome da ProEx, agradecemos aos palestrantes e a quem participou. Tão logo a gente consiga terminar o relatório final, a gente libera os certificados e até a próxima, se Deus quiser. Até, se cuidem, fiquem com Deus.